Boa tarde, meninos. Eu sou o professor Magno, professor de Química. Estamos aqui para falar hoje sobre interações intermoleculares e sua influência nas propriedades das substâncias. O que são interações intermoleculares? São as formas como as moléculas dos compostos polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si. Elas foram propostas no ano de 1873 pelo químico e físico holandês Diederik van der Waals. De acordo com Van der Waals, as moléculas podem interagir de forma diferente umas com as outras. Essas interações diferentes exercem uma grande influência sobre o ponto de fusão e ebulição das substâncias. Assim, a intensidade em que as moléculas interagem define seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Bora para o painel. Aqui no painel nós podemos ver que para essas forças intermoleculares acontecerem, nós temos duas situações: polar ou apolar. Polar são átomos de diferentes eletronegatividades. Apolar são átomos de mesma eletronegatividade. Átomos de diferentes eletronegatividades, Linus Pauling criou uma escala de elementos de eletronegatividade. Quanto mais distante os elementos um dos outros, maior a sua diferença de eletronegatividade. Para memorizar essa escala, também foi criado uma frase bem simples, que podemos dizer que significa bem da seguinte forma: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ora, para as forças intermoleculares. Dentro das forças intermoleculares, nós temos três situações distintas: ligação de hidrogênio, dipolo, força de London. Ligação de hidrogênio só pode acontecer em que tem os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Sem esses três elementos distintos, não existe a ligação de hidrogênio. Ligação de polo. Tanto a ligação de hidrogênio como a ligação de polo são polares. Todas as duas são polares. Professor, mas se as duas são polares, qual a diferença uma da outra? Veja que na ligação de hidrogênio nós temos que ter a presença do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Ela tem força forte. A ligação de polo, nós não temos a presença nem do flúor, nem do oxigênio, nem do nitrogênio. É característica básica apresentar esses três elementos, um desses três, ou até mesmo mais de um desses elementos, um ou mais, para dar característica à ligação de hidrogênio. Veja que o hidrogênio é positivo porque tem menor eletronegatividade, o oxigênio é negativo, pois tem maior eletronegatividade, o positivo atrai o negativo e assim eles fazem a ligação de hidrogênio, que é polar. Veja que na ligação de polo acontece o mesmo processo, da mesma maneira. A única diferença é que nós não temos a presença do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Professor, e o restante das ligações? O restante das ligações são consideradas fracas. A ligação de hidrogênio é a ligação mais forte. A ligação de polo é uma ligação média. A ligação que é a última ou a restante, o resto tudo que sobra, nós podemos dizer que são as forças de London ou Van der Waals, que constituem ou são constituídas por átomos de mesma eletronegatividade e chamamos isso de apolar. Veja que ela não tem polos, nem negativo nem positivo. A característica então dessas situações, desses três ou dessas três fórmulas, a primeira fórmula conhecida como o etanol. Veja que o etanol ele tem uma parte polar, que tem polos, e essa outra parte que nós não falamos até o momento. Essa outra parte aqui, nós podemos dizer que essa parte ela é apolar. Então ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Por ele ter o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, ele caracteriza-se como a ligação forte, pois é chamada de ligação de hidrogênio.
Veja que a característica da ligação forte também é o seu ponto de ebulição. Tem um ponto muito alto de ebulição, ou seja, é uma molécula difícil de romper, difícil de quebrar. À medida que nós vamos avançando, tem a ligação dipolo-dipolo, que ela já é média. Veja que é uma ligação que já varia o seu ponto de ebulição. Já é uma ligação que não é tão difícil de romper. Já na forças de London, que são interações intermoleculares apolares, são forças que são fáceis de romper, pois são apolares. Solubilidade. Vamos falar então agora um pouquinho sobre solubilidade. As ligações de hidrogênio, como falamos, elas acontecem entre moléculas polares. As forças intermoleculares de polo também entre moléculas polares. E as forças de London-van der Waals entre moléculas apolares. Polar tende a ser solúvel com polar. Logicamente, então, apolar tende a ser solúvel com apolar. Mas veja que aqui nós temos o que? Nós temos o etanol, primeiro elemento. Depois nós temos o cloreto de metila. E por último, o elemento conhecido como propano. No primeiro elemento, o etanol, que nós falamos sobre ele anteriormente, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Veja que este elemento conhecido como etanol, ele pode ser tanto dissolvido na água, que é polar, e pode também ser solúvel na gasolina, que é apolar. Logicamente, então, existem exceções à regra. A densidade desses elementos costuma ser menor que 1 grama. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.